Estimadas irmãs, estimados irmãos, muita paz, que nos abençoe Jesus e que permita Ele que os ensinos que a doutrina espírita nos apresenta possam ficar gravados em nossos corações, possam encontrar pouso, morada em nossos corações e possam aí, em nossos corações, permanecer como uma espécie de farol a iluminar os nossos caminhos evolutivos. O tema da noite é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é esse aí: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O assunto específico da noite é esse: os órfãos. É o item 18 desse capítulo 13. Antes de vermos o que Allan Kardec traz para nós, especificamente nesse item, queremos lembrar que nós estamos quase finalizando esse capítulo 13 nos comentários aqui. Desse capítulo 13, nós já vimos aqui, através da exposição de vários outros irmãos, esses assuntos, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E, na parte das instruções dos Espíritos, desse capítulo 13, já vimos aqui a caridade moral e a caridade moral, material e imoral, a beneficência e a piedade. Então, hoje, na sequência, os órfãos. Antes de vermos o que consta do Evangelho nesse item, é interessante a gente trazer aqui o que o dicionário nos fala a respeito de órfão. O que são órfãos? O que significa? Segundo o dicionário, órfãos são crianças até 12 anos incompletos ou adolescentes até dos 12 até antes de completar os 18 incompleto. Criança ou adolescente esse que perdeu alguém que lhe era muito querido ou que o amparava. Mas há também esse outro significado adotado em toda a sociedade, significado no aspecto social. O que significa órfão no aspecto social? Socialmente falando, são crianças ou adolescentes, conforme vimos antes, que são considerados carentes, que vivem nas ruas durante o dia, indo para casa à noite. Aquelas crianças e adolescentes abandonadas ou as que fugiram de casa, as que exploradas por adultos e as que não frequentam escolas, tendo ou não pais vivos.
com pais ou sem eles. Então vemos que a definição que seja considerado órfão é muito ampla. Mesmo aqui entre nós, considerada a legislação, considerado o meio social nosso aqui do nosso país. Evidentemente, isso varia um pouco de país para país. Muito bem. Vamos ver, então, na sequência, o que Allan Kardec coloca para nós no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto. E ele coloca uma mensagem de um espírito. Mensagem essa ditada em 1860. E esse espírito não declinou o nome. No final da mensagem aparece um espírito familiar, não diz especificamente quem foi esse espírito que deixou essa mensagem. Um espírito familiar. E o título do item é esse, os órfãos. É uma mensagem pequena, nós vamos ler juntos aqui. Esse espírito começa então a mensagem dele desse jeito aí, ó. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-vos a servir-lhes de pais. Então Deus permite que haja órfãos para estimular-nos, a nós outros, os que não são órfãos, a servir-lhes de pais. A gente já percebe desde o início uma preocupação do autor, do espírito autor dessa mensagem, nos exortando a que todos nós tivermos um mínimo de condição, a todos nós, a de alguma forma ser úteis, agir para o bem desses órfãos. Aquele palestrante espírito, Jorge Elahá, ele até menciona que essa colocação desse espírito aqui nos leva a perceber que a doutrina espírita, logicamente que a doutrina espírita vê com bons olhos as instituições espíritas ou não que cuidam de menores. São importantes, são necessárias, indispensáveis. Mas pelo que diz o espírito, esse espírito, fica demonstrado no entendimento do nosso irmão Jorge Elahá que a preferência é para que os órfãos sejam acolhidos em famílias, em instituição, só quando não for possível ir levar para uma família. É preferível a convivência da criança, do adolescente com uma família. Tem muito mais a aprender a ganhar do que numa instituição. Continua dizendo esse espírito: que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Que divina caridade é isso? É algo extraordinário que alguém consiga fazer, é extraordinário. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica sua lei. Compreende e pratica sua lei. Mas diz
o nosso irmão autor da mensagem. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. E de fato assim o é, né, meus irmãos? Nós, muitas vezes, travamos conhecimento com alguém que à primeira vista é desconhecido para nós, mas que muitas vezes trata-se de alguém com quem nós já nos relacionamos no passado, em outras existências. E o autor aqui do texto chama a atenção. Você já pensou? Se aparece alguém na sua vida, uma criança necessitada, precisando de ajuda, a gente muitas vezes simplesmente recusa, não dá a devida importância. Olha, e se essa pessoa, essa criança, que por alguma razão aparece na nossa vida, é alguém que nos é muito caro de uma vida anterior? Acolher uma criança numa condição dessa não seria nem caridade, seria dever. Dever. Então é preciso a gente estar atento, ligado, pensando, preocupado, refletindo. Você já pensou se, por alguma razão, você estiver recusando assistência agora, alguém que foi sua mãe, seu pai, seu irmão, irmã, parente, numa existência anterior? É possível acontecer? É possível. Continua o Espírito. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Todo sofredor é nosso irmão. Somos todos filhos de Deus, né? Então somos todos irmãos. Então todo sofredor é nosso irmão e tem direito à nossa caridade. Agora imagina então uma criança que por alguma razão está necessitando da nossa ajuda. Muito mais direito ainda tem essa criança. Mas tem direito à nossa caridade, mas diz o Espírito, não porém a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles, os óbolos, a ajuda recusada, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Então está falando, todo mundo tem direito à caridade de todos nós. Todo mundo. Mas olha, é preciso tomar cuidado com o jeito que a gente pratica essa caridade. Com o menor, então, nem se fala. Com o órfão, então, nem se fala. Muitas vezes a gente ajuda, mas ajuda de uma certa forma. Se a pessoa pudesse recusar, ela não ia aceitar a ajuda da gente. Sabe aquela ajuda que humilha? Aquela ajuda fria, de cima para baixo, que humilha, né? Como se tivessem o outro como se fosse uma coisa, algo sem importância, não um irmão nosso. Então é preciso ajudar,
mas é preciso também observar o jeito que a gente faz para ajudar. Diz o Espírito, dai delicadamente. Está dizendo como é que a gente tem que fazer. Juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios. De uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, superioridade, sabe? Que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Interessante isso que o Espírito coloca, meus irmãos, é que, fazendo bem, a gente acha que a gente está trabalhando pelo outro. De alguma forma a gente está prestando algum tipo de ajuda ao outro, mas o verdadeiro beneficiado é aquele que ajuda. Meus irmãos, é preciso lembrar que nós somos espíritos. Nós não somos corpos. Corpo é veste transitória, temporária. Dura poucos anos. Quando muito, 100 e poucos anos. Isso é nada diante da vida de espírito. Espírito é imortal. Então, é preciso lembrar disso, que a vida aqui é muito curta, transitória, passageira. Assim, ó, de uma hora para outra, acaba. Então, é preciso lembrar que nós estamos aqui, dentro de algum tempo, uns mais, outros menos, a gente vai ter que sair daqui, deixar esse corpo, voltar para a verdadeira pátria nossa, que é o mundo espiritual. E lá, nos prepararmos de novo para outra vinda para cá. É nesse vai e vem que a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Aprende lá, aprende aqui. Certas coisas a gente só aprende aqui, não aprende no plano espiritual, não. Certas coisas é aqui. Então, por isso a importância da reencarnação nas nossas vidas. Então, sendo assim, meus irmãos, é preciso lembrar que a gente está aqui hoje, mas daqui um tempo, mais tempo, menos tempo, a gente vai estar aqui de volta. E todo o bem que nós pudermos fazer hoje, estamos fazendo é para nós mesmos, porque nós vamos voltar daqui uns anos de novo. E se quando voltarmos o mundo estiver melhor para a gente, porque a gente vai viver num mundo melhor, sem tanto sofrimento, sem tanta dificuldade. Portanto, o bem que a gente faz aos outros reverte para a gente. A gente vai voltar e pegar um mundo melhor. Mas se a gente complica, faz errado, bagunça a vida dos outros, a gente vai voltar e pegar um mundo pior. E vamos sofrer as consequências desse mundo pior que nós ajudamos a criar numa vida anterior. Então, fazer o bem é útil para os outros? É. Mas é útil principalmente para nós próprios. Porque nós vamos voltar a viver nesse mundo. Essa é a mensagem que Allan Kardec coloca. Vamos ver com os irmãos aqui uns outros aspectos. A doutrina espírita, meus irmãos, é rica demais, né? É rica demais. Só nesse assunto dos órfãos, por exemplo, a gente ficaria aqui a noite toda falando sobre isso, sobre os diversos aspectos que a doutrina espírita traz sobre o assunto.
Mas o nosso tempo é curto e vamos abordar alguns aspectos que a doutrina espírita nos apresenta sobre essa questão dos órfãos. Então, aprendemos com a doutrina espírita que nós temos órfãos de pais desencarnados, aquele que os pais morreram, desencarnaram, ou sumiram, e temos os órfãos de pais encarnados. Aqui nem dá, para a gente enumerar as hipóteses. Existem os órfãos de pais desencarnados, repetindo, que eles de fato desencarnaram, os pais. Mas há órfão de pais encarnados nas mais diversas circunstâncias, desde aquele que os pais que geram o filho e colocam o filho na porta de um hospital, de um asilo, de um lugar e some, nunca mais aparece. Órfãos. E o pai está vivo. E a mãe está viva. Isso acontece demais. Demais. Abandona ele na beira do caminho, onde passa gente, sabe que vai escutar o choro do bebê. Mas há muitos outros aspectos de órfãos com pais encarnados. Muitos outros aspectos. Aqueles que doam os filhos estão vivos, mas doam os filhos para alguém cuidar. Entendem que não podem, que não dão conta e fazem a doação. Continuam vivos. Continuam vivos. Então são órfãos de pais encarnados. Outra questão que também é importante, que a doutrina espírita analisa, é a questão da orfandade moral, que vamos falar dela já já. E além da orfandade moral, a orfandade voluntária. Então vejam os irmãos que a doutrina espírita é riquíssima nesse assunto, como em todos os outros que ela aborda. É de uma profundidade, nos traz conhecimentos que, meus irmãos, a gente precisa aproveitar. Um outro aspecto que é importante lembrarmos aqui é que há órfãos que são órfãos em razão de prova, ou que são órfãos em razão de expiação, ou que são órfãos em razão de missão. Às vezes a gente pode pensar assim, Esse irmão, nosso irmão que eu falei há pouco, Jorge Alahá, palestrante conhecido de todos nós, ele aborda essa questão dizendo mais ou menos assim: mas por que existe órfão? Por que será? Qual a razão de existirem órfãos? E primeiro ele nos lembra que nós vivemos num mundo de expiação e provas. E, vivendo em um mundo de expiação e prova, a gente está sujeito a inúmeras dificuldades, a enfrentar vários tipos de dificuldade, com mais ou menos intensidade. E um planeta desse tipo, que é o nosso, prova e expiação, é um planeta onde o mal ainda predomina. Então essa é uma razão.
pela qual existe orfandade no nosso planeta. No mundo evoluído, não há necessidade desse tipo de experiência para o espírito. Mas no planeta como o nosso, há necessidade, muitas vezes, para determinados espíritos sofrer a prova da orfandade. Diz aí, os pais podem tomar certas atitudes equivocadas que os levam à desencarnação, deixando órfãos seus filhos. Para esses, então, a orfandade será uma prova. Imagina, tá a família no plano espiritual, faz a programação para nascer todo mundo junto, os pais se comprometem, nós vamos reencarnar e vamos receber esse espírito, esse, como filho. Porque eles já estão vindo de outras encarnações, já estão imbricados por diversas razões. Então os pais vêm e geralmente a gente reencarna para isso, para acertar os nossos problemas com os outros, e aí a gente nasce todo mundo junto, geralmente na mesma família, no mesmo grupo, para ir acertando os problemas. Então vamos imaginar, uma família está lá no plano espiritual, um grupo de espírito, vamos planejar a nossa próxima reencarnação, vamos acertar os nossos problemas. Nós dois, o pai e a mãe, nós vamos nascer primeiro e depois vamos receber vocês. 3 filhos, por exemplo, ou 1, ou 2, ou 3, ou 10, não importa. Como filhos, para nós aprendermos a nos amar, acertar os erros do passado. Tá bom. Planejam assim, nascem, vem os pais primeiro, nascem, se conhecem, o pai e a mãe se conhecem, tem lá os primeiros relacionamentos, casam e vêm os filhos. Acontece que esses pais, vivendo aqui na Terra, fazem besteira, se complicam, criam a confusão tal, arrumam outros inimigos aqui na vida deles, são assassinados aqui. Estava previsto eles serem assassinados? Não, a previsão era eles virem serem bons pais, boas pessoas, cumprir o planejamento reencarnatório, ajudar os filhos, acertar tudo. Mas chega aqui, mete os pés pelas mãos, viram criminosos muitas vezes, o pai e a mãe são assassinados. E os filhos vão ficar na dificuldade. As provas que esses filhos vão enfrentar a partir daí, de serem órfãos, são provas qualificadas como prova propriamente dita. É uma prova que eles vão passar. Não é decorrente de erro deles do passado, não estava previsto que eles iriam passar por essa experiência da orfandade. Mas, pelo erro lá dos pais, eles vão enfrentar essa dificuldade. E essa dificuldade que eles vão enfrentar será prova para eles. Aprendizado. Se eles saírem bem dessa prova, vão sair muito mais adiantados, evoluídos. É prova. Mas existem aqueles que são órfãos em razão de expiação. A orfandade é decorrente de erros do espírito, nesse caso de expiação, em outras existências. Aqui sim, os espíritos nascem, renascem aqui, já sabendo que vão passar pela dificuldade da orfandade. Por quê? Porque no passado eles se complicaram, bagunçaram a vida das pessoas. E lá no plano espiritual, planeje tudo, nós vamos
renascer, passar pela dificuldade da orfandade para corrigir os defeitos que nós apresentamos. Imagina determinados espíritos que na vida anterior foram filhos que infernizaram a vida dos pais. Fizeram tudo de ruim para prejudicar os pais na vida anterior. Tinham pais bondosos, dedicados, aos quais eles não deram valor. Bagunçaram a vida, infernizaram a vida dos pais numa vida passada. Desencarnam, vão para o plano espiritual e percebem: meu Deus, o que eu fiz? Então agora vem de novo como órfão para aprender a dar valor nos pais. Agora sentem de novo a necessidade de ter um pai, de ter alguém que os encaminhe, que os ajude, e não tem. Esse sofrimento vai fazê-lo, vai sacudir o espírito por dentro, vai fazê-lo aprender que é preciso dar valor aos pais. Isso é expiação. É sofrimento decorrente de erro do passado. É um exemplo só que eu estou dando. E há espíritos que se tornam órfãos por missão. Missão. Achei interessante. Esse nosso irmão Jorge Alahá fala disso também. São espíritos que vêm para passar por essa dificuldade e vivenciando essa dificuldade, eles dão exemplo para outras pessoas de como é que elas devem proceder nesse tipo de dificuldade. O Jorge Alahá cita um exemplo que todos nós aqui já ouvimos falar, do Maomé, o iniciador do islamismo, espírito missionário. E diz ele, o Maomé perdeu o pai novinho ainda. Pouco tempo depois, a mãe. O pai morreu, ele ficou com a mãe morreu. Aí ele foi morar com o avô. Morou pouco tempo com o avô também faleceu. E aí ele passou a morar com o tio. Mas o tio também faleceu. Sabe quantos anos isso aconteceu? Tudo isso na vida dele? 12 anos. 12 anos. E ele soube, mesmo com todo esse grau de dificuldade, se tornar o espírito missionário que foi. Podemos lembrar aqui um conhecido nosso, né, Fernando? O Chico Xavier. O Chico Xavier foi órfão de mãe. Né? Ele tinha 5 anos quando a mãe dele desencarnou. 5. Eles eram 9 irmãos. O pai não deu conta. Distribuiu os filhos, doou os filhos. Depois casou de novo, o pai. E teve, me parece, mais 12, né? Mas o Chico ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. E olha quem é o Chico. O Chico foi doado para parente lá. Então ele cresceu desde os 5, órfão. Órfão da mãe que tinha desencarnado e órfão do pai que estava para outras bandas, dando de outros filhos. Com 5 anos, gente. E olha o que esse espírito se tornou. O Chico Xavier.
É missão. Isso é missão. Bom, tempo como sempre, né, senhor? Olha, nós vamos ver uma mensagem aqui do Emmanuel, muito bonita. Vamos ler junto a mensagem, fazer comentários a respeito. Ela é quase que autoexplicativa, mas é preciso que a gente, à medida que a gente for lendo, sabe, é preciso ir pensando na nossa vida, como é que nós nos relacionamos com as crianças, com os órfãos especificamente. Essa mensagem do Emmanuel está nesse livro, Religião dos Espíritos. O título dessa mensagem é Essas Outras Crianças. O capítulo 72 desse livro, Religião dos Espíritos. Então vamos ver o que o Emmanuel fala. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Ele vai falar quais são essas outras crianças. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Falando, pegando a primeira condição. Basicamente, todos nós estamos nessa condição aqui. Dispomos de alimento abundante para os nossos filhos, a fim de que eles possam crescer fortes, né, com saúde, inteligentes. Isso praticamente acontece com quase todos nós. Então, a primeira constatação dele, né, do Emmanuel. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras, sem displicência, com displicência, findo o repasto. Ele está chamando nossa atenção. A gente cuida dos filhos da gente, dá o de bom, de melhor. Às vezes, mais do que o necessário. Às vezes, prejudicando até com excessos o próprio filho. Mas olha, é preciso lembrar que existem outras crianças, não só os nossos, que caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que sobra na nossa casa, que a gente distribui, doa. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá, conforme a estação. Todos nós tomamos esses cuidados com os nossos filhos. Se vestem adequadamente, está no frio, tem blusa, né? Se vestem adequadamente, segue a moda. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. É preciso lembrar que existem essas outras crianças, meus irmãos, e que são irmãos nossos. Muitas vezes podem ser mais do que irmão, pode ser alguém, conforme nós já vimos, muito caro na nossa experiência passada, em encarnação passada. A gente não sabe. Então é preciso lembrar dessas outras que tremem de frio, recobertas de andrajos.
Diz o Emmanuel: defendes teu filho contra a intempérie, contra as chuvas, dificuldades do tempo, sob teto acolhedor, sustentando-o a afeição de joia no escrínio. O escrínio aí, espécie de armário, né? A gente defende o filho, cuida direitinho, guarda, não deixa passar maiores dificuldades. Todos nós fazemos assim, agimos assim. Mas diz o Emmanuel: contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas, ou seja, atordoadas, confusas, na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Para os nossos, a gente faz tudo, cuida de tudo, não deixa passar dificuldade. Quando ao lado tem pessoas que a gente vê assim, crianças, dormindo na rua. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola. A gente fornece a escola aos filhos. A gente luta, fornece, manda o filho para a escola, às vezes paga cursos caros, mas a gente, consegue conceder aos nossos filhos a bênção, os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde, ou seja, em vão, pela luz do alfabeto, acabando muita vez encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Precisa lembrar, meus irmãos, precisamos lembrar, essas crianças não são crianças perdidas que nós não temos nada a ver. São nossos irmãos. Conduz teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Normal. Temos que fazer mesmo. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, não é simples dor de cabeça, não. Minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, banco de jardim, de praça, quando tem banco, sem que mão amiga as socorra. E a gente passa para lá, para cá. Tem nada a ver com isso. Isso é obrigação da prefeitura olhar, do governo olhar. Meu Deus. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. A gente ajuda, dá a escola, conforme já vimos, ajudamos, fazemos todo o esforço para educar nossos filhos, a gente manda para cursos mais diversos, aprende música, aprende coisas mais diversas para auxiliar os nossos filhos. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, teu filho no trono familiar. O Emmanuel está dizendo, cuida da sua criança lá na sua casa, sim. Mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero,
e ajuda-as quanto possas. O problema é o nosso egoísmo. Queremos viver isolado ali dentro dos muros da nossa casa e que o resto se dane. Não pode ser assim que o Emmanuel está dizendo. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Está pedindo para fazer demais, não. Está pedindo para você criar um lar de criança, não. Ajuda, faz alguma coisa, pelo menos. Sai do isolacionamento da sua casa. Faz algo de útil. Esse algo, por menor que seja, é importante demais. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro. Mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. É o que nós já vimos. Esse mundo, nós vamos sair dele, vamos desencarnar, mas vamos voltar. Você quer viver num mundo mais feliz do que esse que é hoje? Então ajuda a fazer esse mundo mais feliz. Faz algo, faz sua parte, alguma coisa, para que esse mundo seja de fato mais feliz. E o dia que você voltar aqui, numa próxima encarnação, você encontrar um mundo melhor. Muito obrigado.